Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje é sexta-feira, estamos terminando um ciclo de entrevistas com a doutora Kelly Barbosa e desde já quero agradecer você por ter tirado o seu tempo para estar conosco a semana inteira dando conselhos aqui. Obrigado, Kelly. Foi muito bom, eu que agradeço. Que Deus possa abençoar você grandemente. Eu espero que você tenha a oportunidade de voltar outras vezes no nosso programa. Pode ser? Eu também quero. Então tá bom. Hoje, sexta-feira, vamos então terminar falando um pouquinho sobre alergias e intolerâncias alimentares. Doutora Kelly, há diferenças entre alergia e intolerância? Sim. Embora seja aparentemente a mesma coisa, mas não é. Não é? Não. Deixa eu aqui como leigo falar. Eu imagino que a diferença seja nas consequências. Não é isso não. O que é? Alergia, o meu corpo identifica realmente como um agressor. E a alergia vai estar diretamente relacionada à proteína daquela substância. Então, se a pessoa tem alergia, o meu sistema imunológico ele vai se armar contra essa substância que foi essa ingerida. proteína que foi ingerida. Então, tem alergias a vários, geralmente frutos do mar. Sou alérgico a fruta do mar, sou alérgico a alguma fruta. Acreditem, tem alergia a kiwi, a morango, a abacaxi, manga. E às vezes só de você passar no lugar, sentir o cheiro, o corpo já começa a ter as manifestações disso quanto a Isso é alergia. Alergia, exatamente. Intolerância. Intolerância, o corpo não consegue metabolizar direito o alimento. Então, existem vários tipos de manifestações na intolerância, desde uma diarreia. Então, por exemplo, uma intolerância à lactose, vão ter entre as manifestações a mais comum é a diarreia. Então, o corpo não conseguiu metabolizar aquilo. Então, não tem uma enzima suficiente para digerir a lactase, que é um açúcar do leite. E aí, eu expulso, porque não tem condição de digerir. Se eu não vou digerir, eu não vou absorver. Então, ele elimina, ele expulsa do corpo. Então, a manifestação mais comum de uma intolerância à lactose, por exemplo, mas eu tenho outros tipos de intolerância, seria a diarreia. No caso da alergia, eu como um alimento que tem alergia, também não vai ser assimilado, certo? Sim, mas ele não vai ser assimilado pelo seu sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico... Que é o sistema de defesa. Exatamente, ele agride o seu corpo. A minha defesa foi agredida. Exatamente. Na intolerância, não. Não, na intolerância o meu corpo não consegue metabolizar. Não absorvi. Isso, não consegue metabolizar direito. Então, ficou claro aí a diferença? Uma alergia, às vezes, pode fechar, né? Pode fazer edema de glote. Então, você vai precisar, às vezes, de uma adrenalina, vai ser levado para o hospital. Então, vai ter também níveis de alergia. Muitas consequências. Mas as consequências, às vezes, é mais grave mesmo. Entendi. Uma outra pergunta para você. Como que eu posso identificar e manejar essas alergias alimentares? Tem gente que tem alergia a glúten, a amendoim. Como que eu lido com isso? E o glúten, ele vai ter intolerância a glúten, ele vai ter a doença celíaca, que é outra coisa, ele vai ter alergia à proteína mesmo. Então, como que eu consigo, né? Então, existem os testes, e às vezes você vai buscar o teste porque você já não teve uma boa reação a determinado alimento. Então, geralmente isso acontece, mais uma vez, com frutos do mar, são os que mais manifestam. E às vezes a pessoa já comeu outras vezes, mas sentiu alguma coisa que não foi, desconsiderou. A segunda vez, a terceira vez, e aí cada vez mais vai ficando mais acentuado. Vai ficando mais acentuado, porque o corpo já entendeu que aquilo é um agressor, então ele já tem preparado a sua imunidade já está mais preparada para atacar aquilo. Então, como que eu consigo identificar? Geralmente você já vai ter alguma coisa, vai manifestar algum mal-estar com o consumo daquele alimento. Uma intolerância, por exemplo, a diarreia que eu falei que é a mais comum, mas vão ter outras, às vezes manifestações cutâneas, fica avermelhada a pele, também dor de cabeça, às vezes é uma forma de uma intolerância também.
Olha que interessante, viu? E quais as alternativas nutricionais que eu tenho, por exemplo, para quem tem intolerância à lactose? Olha, eu digo que a lactose talvez seja uma das mais fáceis, porque hoje, com o aumento do número de pessoas com intolerância à lactose, e talvez pelo excesso de consumo de leite, Uhum. os alimentos eles já vão estar identificados, né? Então, esses alimentos não possuem lactose. Na verdade, ele já possuiu lactose e foi introduzida a enzima lactase que já digeriu ali para a pessoa, né? Uhum. Então, a maioria vai estar identificado. Agora, como que eu posso substituir? Se eu conseguir substituir por um leite vegetal, por exemplo, eu já não vou ter lactose. Uhum. Então, a intolerância à lactose, talvez por ser uma das mais conhecidas, hoje já tem mais recursos para isso. Uhum. Essas substituições, elas possibilitam que a pessoa consuma, por exemplo, um bolo, que seria usado o leite, por exemplo, usa uma outra coisa, ou às vezes água, ou suco, ou um leite vegetal, e eu consigo continuar comendo aquilo, né? Há outros alimentos, por exemplo, a intolerância a glúten, aí fica mais difícil. Às vezes até no comprimido, usa alguma farinha, glúten, né, que tem glúten. Então, isso daí a pessoa precisa ficar mais atenta, porque às vezes a contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Às vezes não tem naquela preparação um ingrediente que contém glúten, mas esteve sendo preparado, foi preparado num ambiente onde tinha. Uhum. Então há uma contaminação naquele alimento, e a pessoa que é sensível, tem a intolerância, pode sentir. Vai sentir. Exatamente. Por isso que eu acho que obrigatoriamente eles têm que colocar, pode conter traços de, né? Exatamente, porque depende da sensibilidade e mesmo da alergia da pessoa. Doutora Kelly, muito obrigado por suas dicas aqui, tá bem? Agradeço. Volta outra vez, então? Volto, sim, com prazer. Vamos esperar você em outro momento, tá bem? Ok. Muito obrigado.